Saudações a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós preparamos um vídeo bacana mostrando a técnica de realização da antisepsia cirúrgica das mãos. Coloquei aqui também 2 pontos de discussão dessa técnica e um pouco da história que levou à implementação da antisepsia cirúrgica das mãos como algo comum ao dia a dia da cirurgia. Então, vamos lá para ver como é que faz, de onde é que surgiu a ideia, né? E o que é que se discute hoje em relação às técnicas. Antes de entrarmos no vídeo que preparamos da técnica em si, vamos falar um pouquinho da história da antisepsia cirúrgica das mãos. De como foi que surgiu e quando foi que surgiu e onde foi que surgiu essa implementação da antisepsia cirúrgica das mãos. Isso, na verdade, foi um marco na cirurgia. Até o século XIX, pouco se cogitava essa possibilidade de lavar as mãos. Até que esse rapaz aqui, um médico húngaro, que trabalhava no hospital da Áustria, em Viena, mais especificamente na área de obstetrícia, Semmelweis, né, ele fez a seguinte observação. Ele observou que as taxas de mortalidade por febre puerperal eram muito maior na primeira clínica desse hospital, que era como se fosse uma ala onde as parturientes eram atendidas por médicos e estudantes de medicina, do que na segunda clínica, onde quem era responsável por fazer o atendimento eram as parteiras. Então, ele levantou algumas teorias, né? E uma das principais delas, que foi a que ele testou e consolidou, é que os médicos e estudantes de medicina, muitas vezes eles estavam fazendo manipulação de cadáveres e eles saíam direto dessa manipulação de cadáveres e iam atender aquelas parturientes sem lavar as mãos. Então, havia alguma coisa ali que estava fazendo uma correlação, um link entre essa manipulação do cadáver e a febre puerperal. Então, o que ele sugeriu era que os médicos lavassem as mãos antes de fazer os atendimentos. Colocou isso em prática em um determinado período. Em um mês, ele conseguiu reduzir a taxa de mortalidade de pouco mais de 18% para pouco mais de 2%. Entretanto, vários colegas não aceitaram isso, né? E foram excluindo ele, a comunidade médica foi excluindo ele, até o ponto dele chegar no final da vida, que se deu com ele ainda jovem, aí para um manicômio, ser espancado, ser internado e morrer lá nesse manicômio. Reza a lenda que a morte dele foi causada por um ferimento com um bisturi contaminado que ele mesmo fez, né, para provar sua teoria. Em outras literaturas, que foi o espancamento que ele sofreu dos guardas que fez com que ele morresse. A aceitação de fato da antisepsia cirúrgica das mãos, ela só veio bastante tempo depois, né? Ele levantou essa teoria e sugeriu a limpeza das mãos em 1847, morreu em 1865 e só um tempo depois, quando Pasteur fez os seus experimentos e comprovou a existência de micro-organismos, é que essa teoria, ela de fato, essa necessidade de fazer a limpeza das mãos, ela de fato ela ganha aí uma vericidade maior, uma aceitação maior da comunidade médica. Então, entrando agora na técnica, que é o que de fato nós nos propomos a explicar aqui, a gente tem que prestar atenção em alguns pequenos detalhes. Antes de tudo, é necessário entrar no ambiente cirúrgico, mesmo na sala de antisepsia, que se remova das mãos anéis, pulseiras, se retire brincos, colares e afins, unhas postiças, esmalte, tudo isso deve ficar do lado de fora. Então, na área de antisepsia, nós temos uma pia profunda
com um cabo longo para que a torneira seja ativada sem a necessidade do uso das mãos, ou mesmo um sensor, e também um dispenser de solução antisséptica, que é ativado por meio de um sensor, por meio de uma bomba ligada que possa ser ativada com o pé, também dispensando a necessidade do uso da mão. Para a realização da antisepsia em si, é utilizada uma esponja estéreo. Essa esponja tem uma parte abrasiva com cerdas, que é utilizada apenas na unha, na limpeza das unhas, e uma parte não abrasiva, que vai ser utilizada para a pele em geral. Então, a seguir, nós preparamos um vídeo com toda a técnica e no final nós discutimos alguns aspectos relacionados à técnica que é mostrada no vídeo. Embora seja uma coisa relativamente simples, existem vários trabalhos já que mostram que pequenos detalhes podem fazer a diferença, como é tudo nas áreas médicas, né? Pequenos detalhes podem fazer grandes diferenças. Então, alguns desses detalhes nós discutimos aqui após o vídeo. Para a realização da antisepsia, a esponja estéreo é removida de sua embalagem e a pia é ativada sem o uso das mãos. Posteriormente, essa esponja pode ser embebida com uma solução antisséptica, liberada por meio de um dispenser que também é ativado sem a necessidade de uso das mãos. Sob água corrente, a esponja é apertada repetidas vezes para liberar a solução antisséptica. Com os dedos unidos, faz-se um movimento de vai e vem com as cerdas da escova sob as unhas. São realizados em torno de 30 movimentos. Com o lado não abrasivo da escova, deve-se escovar a palma da mão, o dorso da mão, os espaços interdigitais e o antebraço até a região do cotovelo. Essa parte da escovação dura entre 3 e 5 minutos, o que pode ser conseguido pela realização de 10 a 30 movimentos unidirecionais em cada região. Sempre que uma região é escovada, não deve-se retornar a ela. Ao final do processo, a escova deve ser descartada. Por fim, a torneira é ativada com o auxílio do cotovelo e o enxágue das mãos, antebraço e cotovelo são feitos sob a água corrente, sempre com movimentos para frente, de maneira que a água deslize da região dos dedos para a região do cotovelo. Deve-se evitar movimentos de vai e vem sob a água. Os braços devem ser mantidos em um ângulo de 90 graus, a fim de favorecer o escorrimento da água, e as mãos mantidas em um nível acima da altura do cotovelo. Para enxugar as mãos, dedos e antebraço, utiliza-se uma compressa estéril aberta ou com dobra simples, faz-se a secagem das mãos, dos espaços interdigitais e do antebraço até a região do cotovelo, e utiliza-se a outra face da compressa para repetir o mesmo procedimento na outra mão e antebraço.
Então, no que se refere à técnica que acabou de ser mostrada, tem dois pontos particulares que nós colocamos aqui para falar um pouco. Nos últimos anos, né, nas últimas 2 décadas, talvez aí duas ou três últimas décadas, houve algumas mudanças no que se refere à técnica de antisepsia cirúrgica da mão. E essas mudanças elas são amparadas em alguns pilares. Eu trouxe 2 desses pilares aqui, na verdade são 3, né? Mas 2 desses principais pilares são a escovação sem irritação e a redução no tempo de escovação. Então, inicialmente, se fazia uma escovação com a parte abrasiva de toda a mão, espaços interdigitais e braços. Só que alguns trabalhos foram sendo desenvolvidos e a maioria deles desencoraja essa técnica. Por quê? O uso dessa escova abrasiva na pele, ela promove uma descamação e com isso faz com que as contagens microbianas sejam maiores se utiliza-se algo abrasivo na pele. Em alguns países ou algumas regiões que têm uma época fria e seca mais proeminente, também já foi mostrado que nessa época esse potencial ele torna-se ainda maior. Então, a maioria dos trabalhos hoje encoraja que não se use nada abrasivo na pele, inclusive há trabalhos que falam da antisepsia com antissépticos formulados em base de álcool, como a clorexidina alcoólica, e da higienização das mãos sem nenhum material, apenas com as próprias mãos. Aqui a gente tem um guideline da Organização Mundial da Saúde, né? Nesse guideline tem a higienização das mãos para várias situações e tem uma parte lá que trata da higienização como antisepsia cirúrgica. Então, aqui se discute vários aspectos relacionados à técnica e a gente vê aqui o que é que eles falam de uso de escovas, né? Uso de cerdas da escova, mais especificamente, de materiais abrasivos. Citam alguns desses estudos, mostram que a maioria dos estudos desencorajam esse uso e que não há nada que comprove que a escovação abrasiva ela traga algum benefício. Pelo contrário, isso pode ser prejudicial. Um outro aspecto importante que nós relacionamos aqui foi o tempo. Então, inicialmente, trabalhava-se com escovações de longo período, até 10 minutos de escovação. Com o passar dos anos, foram sendo realizados vários outros trabalhos e esse tempo foi reduzindo, porque foi demonstrado que, a depender da técnica utilizada, da solução antisséptica utilizada, não faz diferença você fazer escovação durante 3 minutos e durante 10 minutos, durante 5 minutos e durante 10 minutos. E que, em alguns casos, até mesmo a contagem microbiana posterior de longo prazo, ou durante a cirurgia, no transoperatório, ela seria maior em decorrência de uma escovação de 10 minutos. Então, a maioria dos trabalhos hoje, a maioria das literaturas trabalha com intervalos que vão de 3 a 5 minutos. Aqui a gente tem o mesmo guia da OMS, né, mostrando que um trabalho que comparou 3 e 5 minutos de escovação com algumas formulações antissépticas diferentes e que os resultados mostraram que, a depender da solução antisséptica, escovar durante 3 minutos faz o mesmo efeito, né, de escovar durante 5 minutos. Então, hoje se trabalha com intervalos que vão de 3 a 5 minutos, dependendo da técnica e da solução antisséptica utilizada. Então, era isso que nós tínhamos para discutir aqui, mas eu quero deixar para vocês um leque de possibilidades aí de leitura, né, para que vocês possam ver mais profundamente essa discussão que eu apenas abri aqui, né, apenas mostrei que ela existe. Existe um guia da própria Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se não me engano ele é 2008 ou 2009,
para antisepsia cirúrgica das mãos. Então lá a gente tem o passo a passo do que foi mostrado no nosso vídeo produzido aqui. Além disso, vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Links e DOI, né, de alguns trabalhos que fazem essa discussão de tempo, aqui de solução antisséptica e de técnica de escovação. Então, vou deixar o DOI de alguns trabalhos, o link para alguns trabalhos, para vocês acessarem e verificarem essa discussão. O importante é sempre a gente ler, né, e chegar a uma conclusão dentro do que é mostrado na literatura científica. Mas, de antemão, a grande maioria da literatura científica hoje recomenda esse intervalo médio que eu mostrei aqui, né, de 3 a 5 minutos, de a escovação com menos abrasividade possível. Antes de finalizar, né, só para agradecer aqui, para fazer esse vídeo nós contamos com a colaboração do médico veterinário Saulo Humberto de Ávila Filho, que é médico veterinário do Instituto Federal Goiano. Então, o ator que aparece aí nas gravações é ele. Se você gostou desse vídeo, vai aqui no canto, se inscreve no canal, né? Vai lá na aba inscrever-se e acessa os artigos, lê, pode enviar comentários, pode enviar opiniões, né? A gente está aberto à discussão e brevemente nós iremos postar outros vídeos nessa mesma linha aqui, também continuando esse procedimento que a gente iniciou hoje, até a demonstração da paramentação, técnicas de calçar luvas e etc. Valeu!